Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino. Agora a aula é para vocês do ciclo 1, do primeiro ao terceiro ano. A disciplina Matemática com a professora Nadir Martins. Tudo bem, Pro? Tudo bem. Pro, qual é o assunto da nossa aula de hoje? O que a gente trouxe para os nossos alunos? Hoje nós vamos falar de composição e decomposição dos números. Então, alunos já sabem, organizar o caderninho, a caneta, o lápis, botar um copinho com água, porque a aula vai começar agora. Então, meus alunos, a decomposição dos números é um jeito de colocar os números numa ordem. Mas vamos compreender isso primeiro com uma historinha. E aí, quem gosta de uma história dos números, vamos lá? Era uma vez um homem que tinha 2 hotéis. Cada hotel desse tinha 9 quartos. Só que neste primeiro hotel, os quartos eram bem pequenininhos, cabia uma pessoa em cada quarto, certo? Então, no primeiro quarto tinha uma pessoa. No segundo quarto, mais uma pessoa. No terceiro, mais uma pessoa. No quarto, uma pessoa. No quinto, também tinha uma pessoa. No sexto quarto, tinha uma pessoa. No sétimo, uma pessoa. No oitavo, mais uma pessoa. No nono quarto, uma pessoa. Esse hotel estava lotado. Um tempo assim, igual aqui em Salvador, né? Aquele tempo de temporadas, de férias, os hotéis ficam cheios. Aqui estava cheio. Só que era quarto pequenininho, cabia uma pessoa neste quarto. Aí chegou uma pessoa e o tempo estava frio, essa pessoa queria porque queria um quarto. Essa pessoinha estava aqui, ó. Falou com o dono do hotel, por favor, arrume um quarto para mim. Aí ele, mas não tem como, porque nos quartos do meu hotel só tem só pode ser uma pessoa, só cabe uma pessoa. Aí ele falou, eu tenho outro hotel do lado aqui, só que o outro hotel só pode, os quartos são bem grandes, só pode colocar 10 pessoas. Aí ele falou assim, então eu não posso ir para aquele hotel? Não pode. Você não pode ir para aquele hotel, porque aquele hotel só pode colocar 10 pessoas. E neste outro hotel só pode colocar uma pessoa. O que eu faço? Eu estou com muito frio, eu estou com fome, eu preciso de um abrigo. O dono do hotel falou assim, quem sabe se nós convencermos os moradores, as pessoas que estão, os hóspedes, né, dos outros quartos, se juntarem a você e ir para o outro hotel, que lá tem quarto grande e pode ficar 10 pessoas. Aí eles fizeram um trabalho de convencimento para essas pessoas passar para cá, para esse hotel. E eles concordaram. Então saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se juntou com este aqui, ficou 10. Aí foram aqui para este hotel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo resolvido! Agora, neste hotel tinha um quarto com 10 pessoas. Este outro hotel estava agora vazio. Então, o que nós vamos representar nos números? As unidades e as dezenas. Então, este hotel é o hotel das unidades. Este outro hotel é o hotel das dezenas. Certo? Então, aqui neste hotel tinha um em cada quarto. Certo? Unidade.
E naquele outro quarto foram todo mundo para lá, juntou, tinha 9, foi com mais um, juntou 10. O quarto das dezenas com 10. Então, entendemos que uma unidade é uma unidade. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quartos. Então, neste hotel, tem 9 unidades. Naquele hotel, tinha 9 unidades. Cabiam 9 pessoas. Quando foi para este, são 10, dezenas. Tem quantos quartos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui tem 9 unidades e 9 dezenas. Quantas pessoas, quando encheu o quarto, olha, cada vez que dava aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 hóspedes no hotel da unidade, e chegava mais um, o dono do hotel transferiam os 10 para o hotel das dezenas e ficavam 10 hóspedes aqui. Então, se é 10, a gente ficava aqui com o hotel. Quando ele estava todo lotadinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando o hotel da unidade estava cheio, nós tínhamos quantas dezenas? Olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, quando o quarto das dezenas estava cheio, tinha 90 hóspedes naquele quarto das dezenas. E quando o quarto da unidade estava cheio, tinha 9 unidades. Aí, assim, o dono deste hotel fazia toda aquela arrumação e organizava seus hóspedes nos quartos das unidades e das dezenas. E todos os hóspedes dele viviam em harmonia e feliz. Certo? Gostaram de conhecer a historinha das dezenas e das unidades? É assim, de forma representativa, para nós entendermos o que vamos ver a seguir. Por exemplo, como eu disse a vocês, os números, a composição e a decomposição deles depende da ordem, da posição que este número ocupa, de que lugar ele ocupa. Por exemplo, se o número 12, por exemplo, que estamos vendo aqui, a decomposição do número 12 é o número 10 mais o número 2. Pois o 1 representa uma dezena ou 10 unidades e o 2, né, representa 2 unidades. Uma dezena e 2 unidades. São 12, com o número 10 mais o número 2. Se nós trocássemos de posição, o número 2 viesse para frente, ele seria, como a Pro disse aquela hora, que eu outro dia com vocês, olha aqui. Se eu pegar o 12, que nós estamos vendo lá, e eu trocar de posição o número 2, o 2, que era unidades, passou a ser dezena. Ele fica valendo 20. E o 1 passou a ser unidade, que aí seria aqui 21.
O 12 poderia se transformar em 21 só trocando a posição dos números. Né? Agora também da mesma forma a decomposição do número 235. Olha, é o 200 mais 30 mais 5. Pois os 2 representam 2 centenas, o 3 representa 3 dezenas e o 5 representa 5 unidades. Se você vai falar o número 235, presta atenção, você está dizendo assim, você está decompondo ele assim, ó, 235, ó, 235, você está falando 200, que são 2 centenas, mais 30, que são 3 dezenas, mais os 5, que são 5 unidades. Lembra que nós vimos aqui? Na casinha das unidades e aqui a casinha das dezenas. Quando for completar aqui, ó, que a gente falou que tinha 90 unidades, já iria, se tivesse mais 10 pessoas, já não daria para ficar nesse hotel, que já seria o das centenas, certo? Vamos em frente. No sistema de numeração que utilizamos, o valor dos algarismos depende da sua posição, na verdade, onde cada um representa certa quantidade de unidade. Vamos ver agora aqui esse quadro a seguir. Olha, 25, 2 ordens, 2 algarismos. O número 25, ele tem 2 ordens e tem 2 algarismos. Tem o número 2 e o número 5, 2 algarismos. Juntando, ele tem 2 dezenas, ó. O 2, ele vale o 20. Então, 2 dezenas. O 5, 5 unidades. Vamos aqui nesse quadro numérico. Segunda ordem é a ordem das dezenas. A primeira ordem é a ordem das unidades. O algarismo 2 aqui do número 25 significa 2, né? O algarismo vezes 10 significa como se fosse 2 vezes 10, 2 vezes 10. 10 mais 10, 20. Olha lá, o algarismo vezes 10, a unidade ou 2 dezenas. Por exemplo, 2 vezes 10, 20 unidades. Agora, a primeira ordem da unidade, que seria o número 5 aqui nesse caso. O algarismo vezes uma unidade, como se fosse 5 vezes 1, que seria 5 unidades. Se eu tenho 5 vezes 1, ele continua sendo 5, certo? Então, esta é a ordem das dezenas e das unidades, que depende do valor posicional que o número está exercendo aqui, certo? Aqui é o 25, se eu tivesse colocado o 5 no lugar do 2, seria 52, já mudava completamente a ordem. Outro exemplo, o número 36. Ali temos 2 ordens, né? A ordem das dezenas e das unidades. O número 36, ó, o 3 está representando a dezena. O 6 está representando a unidade. 3 é o algarismo vezes 10. O algarismo 3 vezes 10. 3 vezes 10, 30 unidades. Tá dando para compreender até aí? O algarismo 6, ele vezes a unidade. 6 vezes 1, vezes a unidade. Continua sendo 6. Certo? Deu para pegar aí? Sentiu? Se nós mudássemos a posição dos números, seria o 6 para cá, ficaria 63. Mudaria completamente a ordem, né? O 6 seria dezenas e o 3 unidades. Então, ficou fácil? Deu para vocês entenderem até aqui? Agora, vamos ver a ordem, né? Um número com 3 ordens. A ordem da unidade, das dezenas e das centenas.
Como eu já disse, no sistema de numeração, o algarismo depende da sua posição, onde cada um representa certa quantidade de unidade. Observando o número a seguir, que é o 355. 3, 5, 5. 3 ordens, 3 algarismos. Correto? E aqui, esta ordem 3, a terceira ordem, ó, é a ordem das centenas. A primeira, unidades. Então, a gente começa a contar de lá para cá, ó. 5, ele é uma unidade. O outro 5 é uma dezena. O número 3 é uma centena. 355. Começamos a contar. 5 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. Correto? Olha aqui. 5 unidades é 5 vezes a unidade. 1 unidade, 1. 5 vezes 1, 5 unidades. Aqui, o segundo número 5, que ele está na segunda ordem, é na ordem das dezenas, é o 5 vezes a dezena. Então, 5 vezes 10, que seria 50 unidades. E aqui, o número 3, que ele está na terceira ordem, na ordem das centenas, seria o número vezes 100, que seria 3 vezes 100, 300 unidades, ou 3 centenas, ok? Tá fácil até aí? Tá dando para compreender vocês? Então, a ordem das centenas é o número vezes 100 vezes. Então, seria 3 vezes 100, 300 unidades. É como se eu tivesse pegado essa unidade, que é 1, ó, vezes 100. Um hotel com 100 pessoas, um quarto com 100. Seria a ordem das centenas. Daria uma festa, não é verdade? Ficaria uma grande festa. Agora, outro exemplo de composição e decomposição de um número de 3 ordens. 4, 5, 8. Que número dá esse? 4, 5, 8. 458. Aqui o 4 está na ordem das centenas, o 5 na ordem das dezenas, o 8 na ordem das unidades, certo? E se nós decompormos, olha aqui, 8, eu falei para vocês que a gente começa de lá para cá, ó, das unidades, dezenas e centenas. 8 unidades, 1 vezes 8 ou 8 vezes 1, 8. 5 dezenas é o 5 vezes 10. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 50 dezenas. É como se, por exemplo, aqui cada dedinho da Pro fosse 10. Tá vendo? 5 dedinhos. 10, eu ia contar assim, 10, 20, 30, 40, 50. Deu para entender? 5 dedinhos, cada um valendo 10. 10, 20, 30, 40, 50. Então, aqui, 50. 5 dezenas. E aqui as centenas. O 4 está na ordem das centenas. 4 vezes 100. Que seria como se fosse, ó, peguei meu 4 dedinhos, cada dedinho vale 100. 100, 200, 300, 400. 4 vezes 100, 400. Ó, 4 mais 50 mais 8, 458. Se eu vou falar o número 458, já estou falando, ó, 458. Compreenderam? 458. 4 centenas, 5 dezenas, 8 unidades. Tá fácil? Conseguiram compreender? Ah, vamos lá.
Agora, a ordem dos números aqui está 603. 603. Olha, Pro, mas na ordem das dezenas tem um zero. E aí? Vamos lá? Começando de lá para cá. 3 unidades, pelas unidades. 3 unidades, que seria 3 vezes 1, 3. As dezenas, como aqui está no valor 0, 0 vezes ou qualquer outro número, ele continua 0. Então, aqui continua 0. 6 centenas. Seria como se eu tivesse 6, olha aqui, 6 dedinhos, cada dedinho vale 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes a centena dá 600. Ó, 603. Quando eu vou dizer, eu não estou falando o número 0. Eu só vou falar 603. Ó, 600 mais 3. 603. 6 centenas mais 3 unidades. Compreenderam? A dezena eu não falei, mas ela está representada aqui porque os 600, né, mais 3. Aí 603. E aí, até aí tá dando certo? Vamos lá. Próximo. Agora vamos exercitar o nosso cérebro. Vamos decompor estes números. Lembra? O que a gente aprendeu a decompor? Deixa eu apagar aqui um pouquinho para a gente fazer aqui juntos. Vou apagar nosso hotel, não. Vou apagar aqui, olha. Vamos lá. O número 564. 564. Como que nós vamos decompor ele? 500, lembra? Mais 60 mais 4. 564. Entendeu? Ó, 564. Quando ele já fala, já vai... Só você ouvir o som do número, você já consegue decompor. 564. Eu estou falando do número 500, coloquei aqui, ó, 500. Falei do número 60, coloquei aqui 60. E falei daqui no número 4. Então, a unidade 4, a dezena 60 e a centena 500. Certo? Agora vamos ver o 89. 89. Vamos ver aqui. 89 vai ser assim. 80 mais 9. 89. Certo? E 203, Pro? 203 vai ser 200 mais 3. 203. Certo? 877. Pro, tem um monte de 7 aí. E aí agora? Vamos ver? 877. Então, vamos colocar assim, o 800, ó, a gente já tá falando 877. Fácil? Tá dando para entender? Agora, 650. Deixa eu riscar aqui pra gente ficar mais tranquila ali, pra gente enxergar os 650. 600 mais 50.
Tranquilo? Vamos ver se a gente acertou? Olha lá. 500 mais 60 mais 4. 80 mais 9. 200 mais 3. 877. 650. Assim, nós estamos decompondo esse número. Tipo assim, peguei o número ele todo inteirinho e estou destrinchando ele, espalhando ele, transformando ele em centenas, dezenas e unidades. Para ficar mais fácil para a gente compreender como que faz. Certo? E depois que nós decompomos o número, como que a gente faz para compor? Vamos fazer ao contrário agora? Vamos compor. Decompor era como se a gente estivesse desmanchando, pegando o número inteiro e transformando ele, desmanchando ele na dezena, na centena, na unidade. E agora nós vamos compor. Ali está ali, 50 mais 4, olha. 50 mais 4. Como vai ser? 54. 638. Ó, 600 mais 30 mais 8. Não é isso que tá lá? Vai ser assim, 638. Assim a gente está compondo os números nas ordens que a gente viu antes. Ele todo arrumadinho na ordem numérica e depois, quando a gente decompõe, fica na ordem das dezenas, centenas e unidades. Agora vamos lá, o número 300 mais 20 mais 1. Vai ficar 321. Tá fácil? Mais um. 900 mais 20 mais 5. 925. 500 mais 80 mais 2. 582. Fácil, gente? Vamos lá ver se a gente acertou? Aí, 54, 638, 321, 925, 582. Acertamos, gente! Então, não esqueçam, os números de 0 a 9, as unidades, a partir deles podemos fazer todos os outros números. E assim fica fácil a nossa compreensão. Não é verdade? Um beijo da Pronadir. Até a próxima aula, onde vamos continuar estudando os números.